Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast da equipe. Hoje a equipe completa, todos estão aqui presentes. Daiane, que não estava presente no último vídeo. Olá, saudades, como vocês estão? Já curtiram, já seguiram? Vem com a gente, hein? Da visão, Pode ser hoje, gente. Fique com Deus. Deus abençoe. Alice, Hello, galera. Pai Senhor. Jennifer Oi, gente. e o Gustavo, que está no som, que hoje ele está sem microfone. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Paulo. A gente vai citar aqui algumas das cartas que ele escreveu e vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Antes de dar início a esse vídeo, gostaria de convidar você a estar curtindo esse vídeo, a estar compartilhando com toda a sua família, com todos os seus amigos, que esse vídeo possa edificar poderosamente a sua vida. Não esqueça também de estar deixando seu feedback, comenta aqui para que a gente possa saber o que você achou desse vídeo. Entre em contato também nas nossas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, e aguardamos o seu contato, tá bom? Vamos estar dando início aqui à nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Paulo. Paulo, na realidade, tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Paulo era um nome romano e Saulo era um nome judaico. Paulo foi uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, escrevendo aí 13 livros, 13, né? Se não me falha a 13 memória. cartas, 13 eu acho. cartas. E ele foi conhecido como um dos perseguidores de cristãos daquela época. Então, entrando um pouco nessa base, eu queria saber um pouco de vocês. Na concepção de vocês, como será que era ser perseguido naquela época, saber que a pessoa estava te perseguindo pelo simples fato de você acreditar, de você saber de Jesus, de saber de Deus e da palavra? O que vocês acham disso? Paulo, ele vem falando no início de muitas cartas, né, que ele se alegra. Ele se alegra porque ele era perseguido, porque isso significava que... Tá dando um ecozinho, não tá? Ai, Alice. Desculpa. Eu tô ouvindo um... Tá bom. Às vezes Vamos é voltar. do fone do Lucas. Paulo, ele diz que ele se alegra, né? Ele se alegra em saber que ele era perseguido, porque ele sabia que ele estaria com Cristo. Ele sabia que aquela perseguição era para a glória de Deus. Aqui tem um versículo no primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. E aí, Paulo, ele enfatiza muito isso, né? Não se deixem abater porque vocês estão sendo perseguidos, mas confiem em Deus e confiem em Cristo, que é o Senhor de suas vidas e que ele vai salvar, já salvou a vida de vocês para que vocês estejam com ele na glória. Antes de você falar, Jennifer, você já parou para pensar, pelo simples fato de você ser cristã, alguém pode te perseguir e acabar te matando por conta disso? Já se passou isso pela sua cabeça? Porque é o que acontecia naquela época. Com certeza. Eu fico imaginando se no futuro vai ser realmente a mesma coisa que aconteceu no passado. Claro que o contexto muda, a cultura muda, por conta que antigamente era o contexto de Roma, mas agora estamos em contexto mais tecnológico, mas mesmo assim a perseguição ainda continua. E mesmo assim, nos países da Ásia, ainda continua uma perseguição muito grande, muito, muito grande. E eu até imagino como será, não que temos a certeza, mas imaginamos como será no futuro. Acreditamos que a perseguição vai dobrar mais do que já tem hoje em dia, até mesmo em questões que vão ser lançados em missões, em pregações, que até mesmo vão ser suas últimas pregações, seus últimos louvores entoados, porque as perseguições no mundo já estão batendo a porta já. Sim. Eu acho que naquele contexto da igreja primitiva, eles tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo. Até porque muitos deles viram Jesus, viram os milagres de Jesus. Então, se a gente olhar por esse lado, era muito mais fácil crer para aqueles que viram, né? Por mais que muitos viram e mesmo assim não creram. Mas aqueles que seguiram ali na igreja firmes, eles tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo. Eles sabiam que tudo aquilo era real. E quando Cristo ele fala de fim dos tempos, isso vem desde a sua primeira vinda
Até os dias de hoje, nós estamos vivendo o final dos tempos, mas eles acreditavam que era tudo ali muito próximo, eles acreditavam que Cristo voltaria em breve ali. Então, tipo, e seria muito instantâneo, ninguém imaginava que demoraria mais de 2000 anos e a gente tá aguardando ainda, e pode ser mais 3000, 4000, e a gente não sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Sim. Então, eu acredito que, como eles eram muito convictos daquilo que eles criam, a perseguição não importava, porque Paulo, ele fala, depois que ele se converte, ele fala em muitas das suas cartas: se alegrem por vocês estarem sendo perseguidos. Vocês estão sofrendo os sofrimentos de Cristo. E do mesmo modo que vocês estão sofrendo com Cristo, vocês vão ser glorificados com Cristo depois. Exatamente. Não quer falar? Fala. Eu ia falar que, no contexto de hoje, por mais que o evangelho, o verdadeiro evangelho, não seja aceito e seja perseguido, a gente ainda tem uma noção muito branda de perseguição em vista do que os apóstolos sofreram. Então, por mais que a gente tente imaginar como seria, acho que a gente ainda fica muito longe. Mas, como a Jennifer disse, a Alice, naquela época, eles tinham a certeza, não só pelo que eles viram, mas também pela testificação do Espírito Santo sobre a vida deles. E o poder do Espírito Santo fazia com que eles ficassem em paz mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição ferrenha dos judeus e de outros. Então, eu acredito que se chegar o momento, seja no nosso momento, seja numa outra geração, quem tiver que passar por isso, vai passar porque estará cheio e revestido do Espírito Santo. Porque pela nossa força a gente não consegue. Pensar em qualquer mal-estar a gente já se sente fraco. Então, pelo Espírito Santo, a gente consegue enfrentar, inclusive, a morte. Quando a gente fala de perseguição, tem um cenário que eu gosto muito do livro de Atos. É triste, mas quando você lê, você se alegra, que é quando Estevão é apedrejado. E, mano, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. E muito provavelmente Paulo, ele estava ali também. Há estudos históricos que dizem que Paulo, ele estava ali também, condenando Estevão. Ele é citado no momento. Ele é citado. Sim. Então, meu, o rosto dele brilhava pelo poder do Espírito Santo, de tão cheio do Espírito, de tão cheio de Deus que ele estava. E ele seria apedrejado ali naquela hora. Então, acho que, tipo, eles tinham certeza do que eles estavam fazendo. O Espírito Santo testificava, como a Dai disse. E acho que não restava dúvidas. E Paulo mesmo fala que o morrer é lucro, né? Então, acho que eles estavam ansiosos para ver Jesus de novo. Exatamente. Vocês acham que os crentes de hoje suportariam essa perseguição se ocorresse igual era antigamente? Muitos não. Eu acho que muitas igrejas estão acomodadas, né? E aí, quando você tá numa religiosidade, você não aguenta. Você não aguenta esse tipo de perseguição. Eles ali estavam realmente sentindo a totalidade do ser deles envolvido por Cristo. Então, tipo assim, eles estavam totalmente cheios de Deus e totalmente... A única coisa que eles esperavam era em Deus. Eles não tinham outro amor. Eles não tinham outras coisas. Não, era só Jesus e pronto, acabou. Então, eu acho que eles buscavam muito isso. Então, acho que não tinha religiosidade. Então, hoje, muita gente tá acomodado, muita gente tá frio mesmo e na fé. Então, muita gente não aguentaria, eu acredito nisso. E também eu concordo em bastante questão. Por quê? Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. E aqueles que eram da igreja primitiva estavam muito cheios de fé, ao ponto de irem para as prisões, irem para os coliseus felizes, sabendo que tinham a certeza que iriam para o céu. E também, quando fala que a fé vem pelo ouvir da palavra, a gente para analisar como eram as pregações da igreja primitiva. As pregações da igreja primitiva era combatendo o pecado. Arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente contrária. Sim. É uma pregação voltada a bens materiais, a satisfação carnal, satisfação do eu, onde até mesmo nem o nome de Jesus é citado. Sim. Então, com isso, acaba gerando uma geração fraca de cristãos. Então, acredito que muitas das vezes muitos cristãos não iriam suportar. Muitas das vezes as pessoas pegam as palavras boas de Jesus, porque Jesus... ele tem muito amor, né? Ele tem muito amor e misericórdia. Então as pessoas pegam essas partes e acabam excluindo as partes que ele fala pra gente negar a nós mesmos. E aí acaba distorcendo a visão do evangelho.
Sim. Paulo prega muito contra isso também. Em muitos países sabemos que é difícil de você levar a palavra, é difícil de você falar do nome de Jesus. Vocês, como eu posso trazer? Vocês estariam dispostos a passar pelo que muitos passaram daquela época para poder falar da palavra de Deus? Porque eu vou citar um trechinho de um podcast aqui que eu assisti, que uma missionária foi em certo país procurar fazer uma entrevista com um rapaz que ficou preso por mais de 50 anos pelo simples fato de ter pregado o evangelho. E ele não negou Jesus em nenhum momento. Até que não tinha mais o que fazer com ele e soltaram ele. Aí eu pergunto, hoje, vocês passariam por isso? Ou Ah, eu- Complicada essa pergunta, hein? É complicado, é. complicado. Eu tenho convicção de que eu não negaria Cristo. Não negaria. independente Mas do me que você dispor passar, voluntariamente a ir até um lugar desse, eu não posso ter certeza, não. Ah, nossa, eu tenho desejo de ir. não, mas Falar isso, não. Acho que se eu falasse que gostaria, eu estaria mentindo. mas isso Mas- acontecendo hoje aqui, Não, eu não negaria Cristo. Não negaria Nunca. Cristo. Passaria do que fosse Nunca. se passado. te A glória apedrejasse, eterna é maior. Nunca. Eu tenho plena convicção disso. Nunca. Isso aí, Davi. Nunca. Não. É diferente você. Eu tenho o desejo de levar, mesmo que isso custe a minha vida. É um chamado. É um chamado, específico. exatamente. E ir por livre e espontânea vontade, falar, nossa, eu quero. Não, mas se isso acontecesse num cenário hoje, no país onde a gente vive, eu tenho plena convicção de que eu não negaria Cristo. Ele é o amor da minha Nunca. vida. Não tem Jamais, Nunca. jamais. É complicado. Eu vou ser sincera. É complicado. Eu, Sinceridade é tudo. eu não Complicado. confio em mim mesma. Sim. A Bíblia já diz, maldito homem que confia no homem. E eu vejo Pedro que negou a Cristo, mesmo tendo visto a glória de Cristo. Aí ela pegou um ponto. Ele viu a transfiguração no monte, então, e ele ainda assim negou. Então, eu não ponho minha mão no fogo por mim mesma. Eu sei que se o Espírito Santo estiver sobre mim e me encher, eu serei capaz, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Agora, pela minha força, Porque, eu não com boto minha mão no certeza. fogo. porque com nós certeza. somos pessoas muito... Assim, a gente acaba se concentrando muito no nosso sentimento. Sim. Então, quando a gente tá passando por uma coisa física ou mental mesmo, tipo, ou espiritual, se a gente tá com um peso muito grande, eu acho que é muito difícil a gente falar, não, é isso e pronto, acabou. Então, tipo, não vou negar e pronto, acabou. É muito difícil. Porque o que a gente tá sentindo agora é isso. Só que o que a gente vai estar sentindo naquele momento é tipo assim, incomparável. Tipo, é uma dor muito grande. Então, Mas Não, eu eu acredito tenho que plena convicção Precisa e da eu paz que excede todo entendimento, que vai É o que além Paulo fala, né? de tudo. é o que Paulo fala. Eu tenho essa plena convicção, mas eu acredito que isso não venha de mim. Mas Exatamente. Tipo, não há mérito nenhum meu, porque, Com como certeza, eu disse, com certeza. eu mesmo disse, se for por livre e espontânea vontade, não, eu não iria. Se fosse pela minha carne, nunca. Eu prefiro ficar confortável na minha casa e tá tudo bem tranquilo. Eu vou sofrer porque eu quero? Lógico que não. Voluntariamente. Voluntariamente, vou lá sofrer? Não vou. Mas se eu tenho certeza que isso é um chamado de Deus e o Espírito Santo testifica isso dentro de mim. E se for realmente hoje falar isso, não negaria. Pode ser que amanhã, como aconteceu com o Pedro, não sei, pode acontecer. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele nos reveste e é ele que faz tudo por nós, né? Sim. Assim como foi com o Estevão, que seja comigo também. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E Senhor. é muito interessante também quando a gente vê a palavra do Senhor que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Sim. ele fala esse contexto, eu entendo da seguinte maneira, que a nossa alegria de continuar perseverando, de continuar permanente na presença do Senhor, ela provém da alegria que há de ser revelada, da alegria do Pai que há de ser glorificado, da maior alegria dos cristãos, que é a glória que há de ser revelada. A palavra fala que não há nenhum sofrimento que pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então a nossa maior expectativa, o nosso maior anseio é encontrar com Jesus. E isso nos faz permanecer ao ponto de aguentar as perseguições. Eu acredito. Sim. É a esperança do que há de vir. Paulo vai trazer em Filipenses 3, no versículo 10. Diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar do grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte para que, de alguma forma,
alcançar a ressurreição dos mortos. Então ele diz, eu quero sofrer. Nossa, pra mim isso é muito difícil. É muito Meu mesmo. Deus. Voluntariamente. Com certeza. Eu quero sofrer pra participar da glória com Cristo. Isso é muito legal. É o completo abandono de si. Sim. É Isso literalmente muito se difícil. esvaziar de si e se encher de Deus. Isso é muito difícil. Eu quero chegar um dia nesse nível. Sim. Ainda não cheguei, não. Paulo é incrível. Em Atos 9, conta um pouco sobre a conversão de Paulo. Ele estava fazendo uma viagem para Damasco e ali ele tem um momento com Deus. E Deus pergunta o porquê que Saulo persegue ele. Aí eu pergunto para você, após a conversão, após ele ter esse contato, após Ananias ir até a casa de Saulo, enviado por Deus, e ele se converter e ele ser batizado, vocês que estão aqui na mesa hoje, sendo cristãos, e sabendo que uma pessoa perseguiria vocês, estava atrás de vocês para matar vocês, como que vocês se portariam em relação a isso? Como que vocês receberiam Paulo? Porque logo após ele ser batizado, ele começa a pregar o evangelho e começa em vez de perseguir, começa a ser perseguido. Então, como que vocês enxergariam isso? Hoje você persegue, amanhã você é perseguido. Eu ia ser pior que Ananias. Porque Ananias não queria ir. Ananias sabia quem era. Oxe, não ia nada. Eu duvidaria. Eu duvidaria igual os apóstolos fizeram. Sim. Ele tá aqui, deixa eu ficar aqui. pra matar todo É mundo. só ele tá querendo se filtrado, exilado. É o cavalo de Troia. Hoje em dia mesmo, a gente vê muitas pessoas que dizem que se convertem e a gente duvida, porque, tipo, não parece. É da nossa... E é da nossa carne acabar É julgando, da nossa né? carne, Sim. né? A gente Mas julga eu muito. até acho um pouco prudente Sim. que no primeiro passo a pessoa fala, se converteu, a gente não pode simplesmente abrir mão de todas as convicções que a gente tem e receber aquilo de braço completamente aberto. Acho que isso até é imprudente, porque tem pessoas que usam do evangelho para manipular, para, enfim, uma série de coisas. Então, acho prudente a análise. A pessoa se arrependeu, diz que se arrependeu, quais serão os frutos gerados pela vida dela? Porque a árvore a gente avalia pelo fruto. Então, se ele se arrependeu verdadeiramente, ele vai gerar frutos de arrependimento, frutos de salvação. E depois, quando ele começa a ser perseguido, isso também testifica a favor dele. Porque se ele está sendo perseguido pelo evangelho que outrora ele perseguia, então... Hoje, E o Espírito confirma, né? Então, Sim. se eu tô com o Espírito Santo, deve também estar... o Espírito vai confirmar, né? Então, sempre tá em oração aí. E também, muito importante a questão, que até mesmo Jacó, quando ele advertiu seus filhos de terem matado aquele povo, ele próprio mesmo diz, vocês me fazem cheirar mal os meus vizinhos, ou seja, vocês criaram uma imagem ruim de mim. Ou seja, o testemunho é muito importante. Sim. O testemunho de Paulo que ele deu por toda a sua vida era de assassino de cristãos. Então, dizendo que ele se converteu, eu falo assim, graças a Deus, mas vamos lá, né? Vamos com calma. Tá vendo, vamos né, com cara? calma. É assim também. Recentemente, né, tem um cara aí que é famoso nas redes, que diz que se converteu. Cuidado. Só que a gente vai ver futuramente pelos frutos, porque há vídeos da pessoa falando que esse era um dos propósitos daquela seita, daquele grupo, se infiltrar nas igrejas. Sim. Então a gente vai ver realmente se isso é verdade pelo fruto, né? Hoje Não só você... pelo fruto, mas também pela sede ao pote. Sim. Porque se você se converte verdadeiramente, você sabe que você precisa muito se humilhar e conhecer. Se você se converte, você já se promove automaticamente, pra mim isso já conta contra você. Porque a conversão também, o Espírito, ele nos humilha. Ele nos mostra que somos pecadores. Então a gente não Deus vai se sabe. exaltar e eu me converti, eu estou exaltado. Não, você está humilhado. O Espírito te humilha porque você começa a se reconhecer. Então isso já vai um testemunho contra. A parábola É que o complicado. próprio Jesus conta, né? Dos dois homens que chegaram ao pé do monte para orar a Deus. E um se exalta porque faz isso e faz aquilo. E o outro fala, eu não sou digno nem de olhar pra cima. Eu sou um pobre pecador. Sim. E o que saiu justificado Sim, foi mano, o pecador. você esteve contra Cristo a vida toda, Sim. mano.
a vida toda contra Cristo, aí você chega e, tipo, nossa, eu me converti. Nossa, eu ia Agora eu sou o amado de Jesus. sumir, tipo, pedir perdão todos... Sim, já faço. Pelo vergonhar. menos Já- a passar gente- uns não. aninhos aí, assim como aconteceu Com com o Paulo, né? certeza, Porque com Paulo certeza, fala com que certeza. ele não exerceu o ministério logo depois. Ele até quis sair até pregando, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele teve que passar ali, aprender, ficar quietinho uns bons anos antes dele sair pregando, antes de todo mundo sair falando Sim. de Paulo, o Hoje- apóstolo. E Hoje- ele foi rever todos os conceitos dele. Ele foi Exatamente. reler o Antigo Imagina- Testamento com um novo olhar Imagina de Cristo como quantas Messias. concepções ele tinha dentro dele. Sim, E ele... tudo aquilo tinha que ser quebrado. Sim. Você precisa, tipo assim, realmente se quebrar todinho. Sim. Tipo, despide de você mesmo. E isso demanda Totalmente. tempo, gente. Demanda Mano, tipo, tempo. você passar. Vai, vamos supor. Eu não sei exatamente quantos anos Paulo tinha, mas vai, 40 anos. Entre 40 e 50 anos ali quando ele se converteu. Meu, é muito tempo. É muito tempo você tendo convicção de tudo que você estava. Porque ele Várias tinha certeza. crenças. Ele matava porque ele achava que eles estavam blasfemando contra Deus. Se a gente for olhar, pô, ele estava defendendo algo que ele acreditava. Ele tava defendendo a fé. Ele tava Tava defendendo defendendo a Deus fé na concepção dele. E tava, tipo, ferindo aqueles que, de alguma forma, estavam ferindo a fé dele. Então, aos olhos dele, ele tava certo. Ele tava fazendo o que era certo. Ele tava defendendo Deus. A honra de Deus. Mesmo Deus não precisando disso, mas ele estava defendendo, ele acreditava. Então, ele tinha que... Tudo aquilo que ele acreditava tinha que ser quebrado. E a gente vai vendo ao longo das cartas dele como que isso vai sendo transformado. E Sim. como que ele luta agora contra a concepção dos judeus, né? Muito Sim. de frente. E também, tipo assim, se você analisar somente o Antigo Testamento, a questão ainda mais da Torá, são coisas muito radicais. Sim. Lá mesmo cita que você deve queimar uma bruxa. Lá mesmo cita que se você mentir para outro irmão, a palavra fala que a face de Deus irá contra você. Ou seja, são muitas consequências mediante certas atitudes. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo fica meditando naquilo constantemente, a mente do cara fica radical. E aquilo que aconteceu com E eles Paulo. não tinham o Novo Testamento, né? Não tinha. Eles só tinham o Velho Só Testamento. tinham aquilo. Então eles praticavam e viviam diante daquilo. Aí chega um grupo, né? Um grupo falando que Jesus veio em carne. Falei assim, não, É. Jesus já chegou. O O próprio próprio Deus Deus. já chegou. E ele acabou de morrer e ressuscitou. Falei assim, Aquele que você estava esperando tá aqui agora. É. Porque o Antigo Testamento inteiro aponta pra Cristo. Eles estão esperando Cristo, né? Então, Você é louco. Mas E aí você pensa, tudo que a gente lê hoje e precisa absorver, Paulo recebeu direto do céu, gente. Direto do céu. Fresquinho. Incrível. Incrível. Deus tem seus privilegiados. Mas aí eu pergunto pra vocês, porque logo após Damasco ele foi pra Jerusalém para poder tentar se achegar aos 12, para tentar fazer parte ali. Se coloquem no lugar dos 12. dos homens. Entendeu? Sim. Vocês conseguiriam perdoar Paulo naquele momento? Levaria um Porque tempinho. eu penso o seguinte, pô, eu sei que o cara me perseguiu a vida inteira. O cara me aparece, agora vamos todo mundo agora falar do evangelho? Pô, eu vou ficar meio assim. Não, levaria um tempinho, pô. Levaria O tempo. perdão é construído. É, Sim. é com O o perdão é tempo. construído. Vocês conseguiriam, claro que tudo demanda um tempo, tudo é com cautela, mas vocês conseguiriam, vamos colocar Acho assim, que se não for pelo convencimento do Espírito Sim. Santo, pela nossa carne, não. Ainda mais por ele. Provavelmente ele foi responsável por matar muitas pessoas, familiares daqueles que estavam lá. Ele era Sim, conhecido no meio. Sim, porque, todo mundo porque conhecia. naquele momento, Paulo chegava, os 12 todo mundo recusou corria. ele. Exatamente. Naquele momento, teoricamente, os 12 recusou ele. Sim, com Quem razão. abraçou ele foi Barnabé. Sim. E ali começou uma longa história entre Saulo e Barnabé. Só que, pensa se não tivesse Barnabé naquele momento. Como que ele se sentiria? Falar, pô, todo mundo me rejeitou, e agora? Justificável. Justificável. Eu acho que Claro. perfeitamente compreensível, aqui. causei tudo isso. Compreensível. Mas aí que tá, mas Eu aí acho que tá. que foi um pouco de culpa minha mesmo. Tipo assim, parando pra pensar um pouco na visão dele, Aham. a gente vê os cristãos que pregam tanto amor, e se ele entendeu o entendeu? amor ao pé da letra, ao ponto de ele ter que aceitar tudo, ele pode até mesmo se afastar novamente. Se ele não fosse chamado realmente numa presença de Deus. Mas aí é que tá. O amor não é aceitar tudo.
Exatamente. Inclusive, o amor é corrigir. Sim. Exatamente. Se ele não tivesse a percepção de amor, de acordo com a palavra, se ele não tivesse o entendimento, e ele só entendesse o amor que é falado, o cristão aceita tudo, o cristão Amor de permite hoje. tudo, É isso que eu ia falar, o amor hippie de hoje, né? Naquela época. entendeu? Uhum. Aí daria problema. Então tudo é muito mais profundo do que só palestras Com coaches. certeza. Exatamente. Tudo é muito mais profundo. Sim. Mas ó, pensa o seguinte. Hoje, você tá perseguindo a igreja doidado, querendo matar todos os crentes. Amanhã você se converte. E a partir muito do louco momento isso. que você se converte repentinamente, e as pessoas que se diz crentes começam a te recusar. Ah, não, eu ia entender. É meio complicado. É complicado. Eu ia Complicado. entender. Eu ia ficar meio com o pé atrás. Eu ia falar, Aí é que Eu ia tá. orar, eu ia falar, eu ia Eu não- orar eu- pra Deus. É complicado, mas Porque talvez eu não acho que eu seja complicado, porque a gente é um pouco sensível demais. Sim. Porque a gente tá se colocando, agora eu me converti, todo mundo tem que me aceitar. Mas calma aí, o tanto de mal que você fez, a gente não absorve, ninguém absorve as coisas tão Eu ia me sentir simplesmente. horrível. Eu própria ia querer me Não, afastar de mim tipo, mesmo. a gente olha as coisas muito com o nosso século, com a nossa vivência. E lá era tudo muito novo. Não tinha carta escrita, não tinha evangelho escrito, não tinha nada Tinha nada escrito. concreto. Tinha nada Não concreto. era o que era o testemunho das pessoas que estavam falando Sim. entre eles. Então, tipo, acho que era compreensível. Porque provavelmente Paulo, enquanto ele era perseguidor, ele falava: eu nunca que eu vou ser igual a esses crentes. Boa língua. Exatamente. Esses com a falsos profetas. E assim como Pedro falou que jamais negaria Cristo e negou. Então, tipo, a gente não tem como prever como as coisas vão acontecer. Exatamente, a gente tá A vendo. gente quebra a cara. A gente tá vendo na perspectiva de depois de tudo ter acontecido, né? Exatamente. Nos nossos olhos aqui, na nossa visão. E né? aquilo, ele perseguia e Deus agora quebra ele. Precisa humilhar ele, porque Deus gosta de humilhar aquele que é exaltado. Porque se você não se humilhar diante de Deus, você não serve pra servir a Deus, pra ser filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que se humilha e reconhece a grandeza Assim de Deus. como, mesmo depois de convertido, ele fala do espinho da carne, que ele orou e pediu pra Deus tirar, e Deus não tirou. Sim, Né? sim. Mesmo ali depois obedecendo e falando. Porque, olhando assim, provavelmente era algo que poderia fazer ele de repente voltar atrás. A gente não sabe os propósitos de Deus. Mas era algo que Deus achou necessário, que não era pra tirar, era pra ele continuar convivendo com aquilo. Aqui, Às vezes pra derrubar o nosso orgulho, o nosso ego, pra manter sob controle. Sim. Porque pensa, se ele se converteu hoje Tá e tudo amanhã tá perfeito. tudo perfeito, ele vai se achar maravilhoso. Exatamente. Mas não é ele que é pela maravilhoso, graça. não é ele Exatamente. que é o dono da obra. A glória Exatamente. é de Deus. Então, para E ele- que ele não tome a glória de Deus, ele tem sim que E ele ser humilhado. combate muito isso, né? A questão das obras, que nós não somos salvos pelas nossas obras, a gente não é salvo pela lei, a gente é salvo pela graça. Acho que em muitas cartas ele fala isso. A graça, a gente não merece. Não há nada que a gente possa Então, eu acho fazer. que ele pra aprendeu isso. direitinho a lição que ele precisava ter aqui em aprendido. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E a gente vê a representação de tudo que a gente tá falando aqui. Sim. E também eu acho muito interessante que quando eu tava dando uma pesquisada hoje e ontem, na verdade, aí eu tava pesquisando um pouco que a gente pode ter a concepção de que Paulo era cheio da presença, Sim. cheio da glória de Deus. E eu tava pesquisando que glória, em seu significado hebraico, significa peso. E quando alguém diz que é cheio da glória de Deus, o peso te leva para baixo, te leva a se humilhar. Então, quando alguém diz que é cheio da glória de Deus, mas se infla, se enche de si mesmo, ela não está cheia da glória de Deus. Sim. Mas Paulo, ele chega ao tão ponto disso que ele diz aqui em 1 Timóteo 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Ele diz que ele é o principal dos pecadores. Aquele que se inchava, aquele que se inflava de si mesmo. O peso da glória de Deus foi tão grande ao ponto de se considerar o pior de todos. Sim, Muito bom. Deus humilhou mesmo o orgulho dele. Até porque ele era
um homem totalmente diferenciado. Ele era muito inteligente, ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Então, assim, ele tinha um conhecimento profundo, ele tinha um nome muito exaltado no meio judeu, no meio judaico. Então, na proporção que ele era elevado, ele tinha que ser humilhado para reconhecer a glória de Deus. Não tem como ser diferente. Muito bom. Muito bom. Na Galera, mesma proporção que ele era exaltado, ele foi humilhado. Sim. E se você tá assistindo esse vídeo aqui até agora, não perca que a gente vai falar ainda mais um pouquinho aqui sobre as cartas de Paulo, né, galera? Sim. E a gente vai se aprofundar Por ainda um favor. pouquinho mais. Curtem o vídeo. Curtem o vídeo, compartilhem, Comenta. comenta. Não esquece de mandar pra família, pros amigos, que tá sendo cada vez mais edificante. Comenta aí qual foi a parte mais legal pra vocês, assim, de tudo que a gente falou aqui. O que Deus falou com vocês E ainda tem através muito desse mais vídeo. por vir ainda, tem muito mais por vir. Galera, estamos encerrando esse vídeo aqui por hoje. Agradecemos por vocês assistirem até agora. Agradecemos por vocês fazerem parte dessa Conversa. dessa conversa que foi Que edificante, que Tive a pré-reflexão de vocês. E da e da nossa nossa. própria. É. Não esqueçam, Então- comentem aí embaixo a parte que vocês mais gostaram do vídeo. E a Com gente vai trazer mais certeza, coisas. O com que vocês certeza. ficarem em dúvida também, que a gente pode buscar a resposta. Sim, sim. Não esqueçam de entrar aqui embaixo nas nossas redes sociais. Mandem pra gente sugestões de vídeos que a gente possa estar trazendo futuramente. Se você tiver alguma dúvida também, a gente pode também estar pesquisando, se aprofundando um pouco mais. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui na mesa. Foi muito edificante. Deus o abençoe. podcast de hoje. Gostaria de agradecer o Gustavo, que tá ali de fora no som. Que o Gustavo tá Anônimo um hoje. pouco anônimo hoje. E eu gostaria de agradecer vocês que assistiram até aqui. Gente, muito Com Deus. obrigado. Deus abençoe. Até a galera. próxima. Vai assistir Tchau, o nosso próximo gente. vídeo. Vai assistir os outros vídeos. Fica pro próximo, hein? Vai assistir os outros.